queria fazer uma pergunta ao Parreira e também ao Filipão, aproveitando o gancho do Parreira, que disse que está rejuvenescido. Minha pergunta é a seguinte: quando você recebe um convite para voltar à seleção brasileira, serve para os dois, você rejuvenesce mais ou menos quantos anos? E ao deixar a seleção, envelhece quantos anos? Não sei se fez plástica, Parreira? Eu não vi nada. O cabelo está ficando difícil de ficar branco, hein, irmão? Eu passei em 4 oportunidades, desde 83. Sobrevivi, graças a Deus. A seleção brasileira faz bem. Faz bem. Aquela chama, aquela adrenalina, é muito bom. Esse desafio é maravilhoso. Voltar à seleção aqui no Brasil, disputando uma Copa do Mundo, é uma coisa que você não tem sentido, noção, até que você participe. Até esse momento, eu sempre dirigi seleções que disputavam Copas em países diferentes. Pela primeira vez, eu dirigi um país que era o promotor da Copa, que era a África do Sul. A emoção é muito grande, o envolvimento do país é enorme. E cabe a nós, da comissão técnica, os jogadores, fazer com que o torcedor se envolva com a seleção brasileira. Lá na África do Sul teve uma coisa muito interessante e que deu uma força para todo mundo e que acabou virando um dogma para a seleção. A gente encontrava os torcedores na rua e todos eles, de uma maneira uníssona: Coach, make us proud. Coach, make us proud. Aquilo foi crescendo e depois virou outdoor. Bafana Bafana, que é como é conhecida a seleção da África do Sul, faça-nos orgulhosos. Então nós, da comissão técnica, jogadores, temos que fazer com que o torcedor se sinta orgulhoso da seleção. E a coisa foi num crescendo tal que, há uma semana antes da Copa, houve uma passeata de 300 mil pessoas em Johannesburgo para apoiar a seleção. É isso que nós queremos. A seleção brasileira tem que jogar em casa, tem que se sentir em casa, tem que se sentir amparada. Eu me lembro num jogo decisivo contra o Uruguai, em 1993. Nós fomos para o Maracanã, o povo, o Bebeto estava presente. A gente demorou quase 3 horas para subir ao da Boa Vista, que o torcedor parava o ônibus na rua, apoiando: vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, as bandeirinhas, todas elas tremulando. Aquilo foi nos dando um apoio, um incentivo, uma força, que nós chegamos no campo, fizemos uma das maiores atuações da seleção brasileira em todos os tempos. Não, envelhece nada, envelhece não, te rejuvenesce, te deixa cada dia melhor. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre de que forma você acha que os estilos de vocês dois podem se encaixar, estilos diferentes que sejam, mas de que forma isso pode se encaixar na seleção brasileira? Porque pelas equipes que nós formamos, muitas vezes nós temos algumas diferenças de colocação em campo, de posicionamento, temos formas de treinamento um pouco diferentes e que nós vamos discutir e vamos adaptar a esse grupo que possivelmente serão os convocados. Felipão, você falou sobre uma desconfiança que ainda gira em torno da seleção brasileira por conta, enfim, de uma transição, de uma mudança. Eu queria saber se você acha que existe também essa desconfiança em relação a você. Embora você seja um pentacampeão, muita gente diz: o Filipão parou no tempo, parou no passado, de 2002 para cá ganhou poucos títulos, ou seja, talvez não fosse o profissional mais talhado. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é para o presidente Marinho. Presidente Marinho, na última segunda-feira, na feira de futebol, o senhor falou que ia esperar o fim do Campeonato Brasileiro e que em janeiro provavelmente ia anunciar o nome do novo técnico. O que o fez antecipar-se até o fato do sorteio da Copa das Confederações dos Grupos tem influenciado nessa decisão? O Filipão disse que ao longo da semana vai ser definida o restante da comissão técnica, mas se Américo Faria, Milton Cruz, o próprio Murtosa são nomes que estão voltando também à CBF. A Murtosa volta, isso aí já posso, nem o Parreira vai te responder isso aí. Murtosa volta, é meu auxiliar número 1, esse aí, esqueça que está junto comigo sempre. Tá? Agora os outros nomes que a gente vai me esquecer do Murtosa, que o baixinho a gente não precisa falar, já está incluído no pacote. Os nomes que nós queremos aqui conosco é o Paulo Paixão, que hoje está no Sul e que, se aceitar, provavelmente trabalhará conosco, e mais nomes de comissão técnica no futuro serão passados, porque nós vamos agora sentar e conversar a respeito de outros nomes, mas principalmente na parte física, o Paulo Paixão é unanimidade entre dois. Alguns motivos contribuíram para antecipar. Um
deles, por exemplo, é que a direção da FIFA, quando nós mencionamos a nossa intenção dos dois nomes que foram anunciados hoje, é que foi sugerido que, pelo prestígio internacional do Antônio Carlos Alberto Parreira e do Felipe, era muito importante que a notícia fosse divulgada o mais depressa possível. E tem a reunião dos técnicos em São Paulo, de cada país. E nós não queríamos que essa cadeira ficasse vazia.